Radiação térmica, seção 1, né? Temos algumas seções aí. A radiação térmica, ela tem dois grandes grupos, né? A radiação térmica sem meio participante e com meio participante, tá? Meio participante é onde entra a parte de radiação térmica com CO2 e vapor de água, ok? Tem alguns detalhes a mais. A nossa parte vai ser radiação térmica em meios não participantes, beleza? É a parte introdutória que é dada no curso, geralmente de graduação. A outra parte é onde envolve a questão de aprofundamento dos estudos de radiação térmica. Então, se nós temos aqui, por exemplo, um sólido que está uma temperatura TS, uma vizinhança que está uma temperatura da vizinhança, tá? Mesmo que tenha vácuo, tá? Existe uma radiação da superfície para a vizinhança e existe uma radiação da vizinhança para o sólido. Então, você vai ter uma transferência, né, uma taxa de transferência de calor por radiação líquida, tá? Uma menos a outra. Vamos supor que o TS seja maior que o T da vizinhança, tá? Então, vai ter uma radiação líquida que é essa radiação que sai menos a radiação que chega, beleza? Bom, como que ela, assim, todo objeto emite radiação, tá? Exceto se estiver no zero absoluto, ok? Menos 273 graus Celsius, beleza? Então, você tem uma excitação do átomo, tá? Ou das partículas que estão na superfície, né? dos elétrons. Então, essa partícula ela muda de nível, né? da órbita, tá? E quando ela volta, ela emite esse fóton ou esse quantum ou quanta de energia. Tá? E a onda, assim, essas ondas, tá? Transmissão de calor por radiação, pode se comportar ora como partícula e ora como ondas eletromagnéticas, beleza? Esse é o efeito da dualidade onda-partícula que os físicos falam, ok? Existe uma relação entre velocidade da luz, tá? Letra C, o que é igual ao comprimento de onda dessa luz, dessa radiação, tá? Vezes a frequência de radiação, ok? É interessante que nós temos algumas unidades, nós vamos ver muito essa unidade aqui, micron, tá? Que equivale a 10 a menos 6 metros, ou 10 a menos 4 centímetros. E algumas unidades às vezes usam o angstrom, tá? Que é 10 a menos 10 metros, ou 10 a menos 8 centímetros, beleza? O que nós temos que entender? Que existe o espectro da radiação eletromagnética. O que é espectro? É uma faixa que está relacionada com o comprimento de onda da própria radiação eletromagnética, que também, de uma certa forma, está relacionado com a sua frequência, um é o inverso do outro. Tá? Se aqui as ondas estão crescendo no sentido da esquerda para a direita, a frequência vai crescer da direita para a esquerda, como está visto aqui. Né? Então, aqui a frequência é muito maior, desse lado esquerdo aqui nos raios gamas, e é muito menor aqui nas ondas de rádio, por exemplo, AM. Tá? A gente não vê a maior parte do espectro da radiação eletromagnética, a gente só vê um pedacinho, tá? Que vai mais ou menos desses 400 nanomicron até 700 nanomicron. Beleza? Que é da faixa aqui do azul até o vermelho. Beleza? Aí nós temos os raios gama, depois os raios X, ultravioleta, a parte visível, depois o infravermelho e depois existem as ondas de rádio aí e TV está aqui embutido. Bom, qual é o interesse para cada grupo aí, né? Bom,
A radiação para pequenos comprimentos de ondas, raios gama, os raios X e ultravioleta, isso é de interesse dos físicos que trabalham com altas energias, tá? E dos engenheiros da parte de engenharia nuclear, tá? A radiação de grandes comprimentos de ondas, que são os micro-ondas, ondas de rádio, são os engenheiros elétricos, tá? E a radiação de comprimentos medianos, onda de 0,1 a 100 micron, tá? Que entra uma fração do ultravioleta, a faixa visível e uma parte aí do infravermelho, o infravermelho, é a radiação térmica, é essa que interessa para nós, tá? Da área de energia, ok? Bom, aqui eu peguei um gráfico na internet, tá? Uma figura, ok? Que mostra aqui essa parte do espectro visível pelo olho humano, ok? Desde 400 nanomicron até os 700 nanomicron, né? Abaixo de 400 é o ultravioleta, a gente não consegue ver, e acima desses 700, né, que é o infravermelho, a gente também não vê, ok? Alguns animais veem além disso, tá? Né? Então, depende aí de cada um, mas vamos ficar no ser humano, que é mais tranquilo. Aqui, como vocês podem ver, aqui o comprimento de onda está em metro, né, 10 a menos 15, e vai aumentando até 10 a sétima. E a frequência, 10 elevado a 23 Hz, até 10 ao quadrado Hz, ok? Bom, agora voltando à questão do espectro, né, aqui ficou em inglês, eu não tive tempo de traduzir, né, de passar. Aqui o visível, tá? É esse de 0,4 a 0,7, ok? E a parte da radiação térmica vai desse 10 a menos 1 até o 100, né? 0,1 até 100 micron, ok? Esse aqui é o nosso interesse em radiação térmica, tá? E aqui, do lado direito, são as micro-ondas, ondas de rádio e tal, tá? E do lado esquerdo, né, há uma parte do ultravioleta que não é visível e que não interessa a radiação térmica, os raios X, raios gamas, ok? Então, desse lado esquerdo aqui, geralmente os físicos, ok? E do lado direito aqui, essa parte aqui fora da radiação térmica, os engenheiros elétricos, de uma certa forma, ok? Então, nós estamos dessa faixa aqui, que está aqui, essa cor aqui, meio vermelho, laranja, salmão, uma mistura aí, né? É a parte da radiação térmica, ok? Então, é isso aí que nós vamos estudar, entender um pouco essa questão da radiação térmica, que até agora as fórmulas foram dadas elas foram dadas sim. A equação foi pronta, é assim, tá? É igual quando se estudou condução, o coeficiente convectivo, ele era um dado, tá? Já estava pronto, não precisava calcular. Então agora nós vamos entender alguns mecanismos da radiação eletromagnética, né? Mas com o objetivo na questão da radiação térmica. O que é importante entender, tá? Vocês precisam ter em mente, porque realmente o começo parece que às vezes confunde mesmo, tá? É um conceito novo, vocês estão aprendendo, leva um tempo para absorver, tá? Mas o que é preciso? A radiação, tá? Ela tem dois componentes, tá? Ela tem uma distribuição que é chamada espectral, tá? Esse nome, eu vou falar muito esse termo espectral, espectro, tá? Esse espectro significa que existe uma distribuição da emissão de radiação com comprimento de onda, tá? Então, né, nós vamos ter que fazer alguns cálculos levando em conta o comprimento de onda dessa emissão aí de radiação. Outro parâmetro que varia é a distribuição direcional, tá? Então, por exemplo,
tem uma superfície, tá? Tem o eixo normal à superfície, ok? Muitas vezes o ângulo é medido, ele começa nesse eixo perpendicular à superfície, aqui o ângulo é 0, tá? Conforme esse ângulo vai chegando até 90 graus, tem-se uma variação da emissão dessa radiação, tá? Às vezes pode acontecer de não ter, tá? E aí a gente vai vendo como isso acontece, tá? Quer dizer, na verdade isso acontece quando a emissão é difusa, só para adiantar. Muito bem. Então, ó, o que nós temos? Que essa emissão, tá, dessa radiação aí, emitida pela superfície, ela também vai variar com a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a sua emissão, tá? E também com a natureza da superfície emissora, tá? Quer dizer, tem superfícies que a radiação é praticamente muito pequena, às vezes até desprezível. Bom, estava esperando passar uma moto, mas quando... Muito bem. Então, espero que pelo menos o que vocês estão tendo em mente, tá? Bom, eu falei que vocês têm que ter em mente, né, que essa emissão da radiação, ela varia com o comprimento de onda e com a direção, beleza? Tá? Tendo isso em mente, isso aí já ajuda. Bom, intensidade de radiação, tá? Então, ó, radiação depende do comprimento de onda, tá? Que é o espectro, e da direção, ou seja, do ângulo, ok? Vocês podem observar que, se vocês colocarem um objeto para secar no sol, tá? Onde você vai ter a maior eficiência para secagem de uma roupa, ou para reflexão, para absorção do calor de radiação, é quando a superfície está a 90 graus em relação ao Sol, no caso do Sol, tá? Então, isso aí varia. Então, nós temos um conceito aí que é chamado de ângulo sólido diferencial, definido como a razão entre a área diferencial dA e o quadrado do raio, tá, de uma esfera. Tá? Então, tem aqui na figura do lado esquerdo um ângulo plano, o Dα, né? O Δα aqui é um comprimento de um arco, ΔL, dividido pelo raio, beleza? Então, esse aqui, tá, é um ângulo plano. Agora, o sólido, tá, ele é a área, tá? É uma área diferencial, tá? Não é uma área plana, é uma área esférica, na verdade, ok? Dividido pelo raio ao quadrado. Se vocês pegarem uma esfera, tá? A área da esfera é 4πr ao quadrado, beleza? Tá? Isso não tem aqui, tá? E dividir pelo raio ao quadrado vai ficar 4π. Então, o ângulo sólido da esfera é 4π. Se vocês pegarem, por exemplo, um círculo, tá? O perímetro dele é 2πr. Se dividir pelo raio, o ângulo desse círculo é 2π. Ok? Bom. Então, ó, a intensidade de radiação. Tá? Então, nós temos aqui uma superfície dA1, tá? Que está emitindo uma radiação. Um determinado ângulo, tá? Quer dizer, deixa eu começar aqui pelo raio, né? Numa determinada posição radial, tá? Que pode variar até o raio de uma determinada abrangência, aí, um raio máximo R maiúsculo, tá? Um ângulo φ, tá? Que vai percorrer toda a superfície onde está essa área dA1, tá? Então, esse φ ele varia de 0 a 2π,
tá? Todo o círculo aqui. E o ângulo θ, tá? Que é o ângulo em direção ao eixo normal, à superfície, vai ser de 0 a π sobre 2, tá? Então, esse conjunto aqui vai determinar uma semisfera, tá? Ou seja, né? Onde toda a radiação pode ser emitida, tá? Então, variando de 0 a R1, tá? O φ de todo o círculo aqui, né? De 0 a 2π, e o θ de 0 a π sobre 2. Então, isso aí vai formar uma semisfera. Se nós quiséssemos calcular a área da esfera, tá? Então, ó, cuidado para não sabermos separar as coisas, tá? Uma coisa é essa definição de intensidade de radiação para uma semisfera, tá? E o outro é o cálculo, seria o cálculo da área de uma esfera, tá? Aí, esse ângulo θ, tá? Ele não vai só de 0 a π sobre 2, ele iria de menos π sobre de 0, né? Até π do outro lado aqui de baixo, digamos assim, né? Então, isso aqui começa 0, π, π sobre 2, aqui embaixo vai π. Aí vai varrer com uma esfera inteira, mas aqui não, nós estamos trabalhando com uma semisfera, tá? Então, tá aqui a intensidade de radiação. Essas coordenadas são coordenadas esféricas, tá? Nós temos aí 3 coordenadas básicas, né? Coordenadas cartesianas. Temos coordenadas cilíndricas, que geralmente que é o mais comum, são esses 2 primeiros que a gente viu no curso. Mas agora, em radiação, nós precisamos entender um pouquinho de coordenadas esféricas, tá? E eu acho que vocês talvez tenham visto em cálculo alguma coisinha, tá? Mas não é difícil, não. A gente não vai trabalhar com nada muito complexo, ok? Bom, muito bem. Então, aqui, ó, estamos falando da intensidade de radiação, tá? Então, nós temos aqui. Aqui nós estamos pegando o quê? Tá? Um ΔΦ, tá bom? Aqui, ó, esse ângulo é um ΔΦ, e esse ângulo aqui é um Δθ, tá? Então, numa direção, tá? Vamos chamar de direção vertical, e esse aqui na direção horizontal, só para a gente poder entender, mas na verdade é tudo em ângulo, tá? Para a gente calcular esse elemento de área, tá? Como eu disse, não é uma área plana, né? Então, nós temos esse raio aqui, tá? Esse R projetado nessa direção aqui horizontal. Então, fica R seno θ, tá? Esse arco aqui é o R dθ, tá? Por causa desse ângulo aqui. E essa posição aqui fica, né, projetado aqui, é o R seno θ, tá? Vezes o dφ, tá? Que é esse pedaço aqui, ok? Então, essa área DAN vai ser o R dθ vezes o R seno θ dφ, que fica essa área diferencial DAN, R² seno θ dθ dφ, tá? Então, ó, então nós temos 2 elementos diferenciais, né? O dφ nesse sentido e o dθ nesse outro sentido, beleza? Muito bem. E aí o ângulo sólido o de ômega é essa área dA, esse DAN aqui, né, esse elemento de área, dividido pelo R², tá? Dividindo tudo isso aqui, esse termo, pelo R², o ângulo sólido vai ficar seno θ dθ dφ, bom? Então, ó, o ângulo sólido associado ao hemisfério completo, lado superior, lembram que vocês têm que imaginar que tem uma superfície,
tá? Pequena lá, que emite radiação para tudo quanto é lado. Por enquanto, vamos imaginar que é uma superfície horizontal que tem radiação só para o lado de cima, tá? Para vocês entenderem. Bom, então quando a gente integra esse ângulo sólido, tá? Que é o seno θ, dθ, dφ, ok? O dφ, lembra que é aquele ângulo no plano horizontal, tá? Então, vai de 0 a 2π, ou seja, como se fosse de 0 a 360 graus. Quer dizer, na verdade de 0 a 360 graus. Só que nós vamos trabalhar com ângulos em radianos, de modo geral. E o seno θ dθ vai ser de 0 a π sobre 2. Lembra lá que o 0 é no eixo normal da superfície horizontal, que vai até π sobre 2, que é como se fosse no eixo, se fosse na direção horizontal, né? Vai da direção vertical até a horizontal, beleza? Quando faz essa integração, tá? O primeiro integral de dφ é φ, de 0 a 2π dá 2π, a integral de seno θ dθ é menos cosseno θ de π de 0 a π sobre 2, tá? Esse resultado, esse ômega, dá 2π esfero-radiano, tá? O nome pode ser esfero-radiano ou estero-radiano, os dois estão corretos, tá? Esse é o nome para ângulo sólido, tá? Então, percebam que esse 2π corresponde a metade de uma esfera, tá? Que para radiação é metade de uma esfera. Se fosse uma esfera inteira, seria 4π, beleza? Bom. Muito bem. Então, vamos para agora que a gente vai começar a falar da intensidade da radiação, porque nós falamos do ângulo sólido, tá? Bom, então, vamos lá. Eu vou ler aqui e depois eu comento os detalhes, tá? Então, ó, a intensidade espectral, o I lambda I, é definida como energia radiante emitida ΔQ, no comprimento de onda lambda, na direção θφ, por unidade de área da superfície emissora normal, dA1 cosseno θ, a essa direção, por unidade de ângulo sólido, dω, e por unidade de intervalo de comprimento de onda, dλ. Vamos traduzir tudo isso, né? Muito bem. Então, ó, imagine que nessa figura aqui, tá? Nós temos um elemento de área dA1, tá? Que emite radiação, tá? Ela pode emitir, por exemplo, na direção normal, tá? Mas ela também pode emitir na direção desse olho aqui que ele está enxergando, né? Por um ângulo θ, tá? Na direção normal, o θ vale 0. Numa direção normal, numa direção do olho aqui, esse θ pode ser 30 graus, 60, 45, né? 22 graus, não sei. Tá? Então, existe uma projeção dessa área dA1, tá? Porque a radiação enxerga essa área aqui projetada perpendicular. Então, é dA1 cosseno θ. Tá? Então, a projeção dessa área aqui nessa direção é dA1 cosseno θ. Se aqui, ó, se esse olho tivesse aqui nessa linha horizontal, tá? Não existiria radiação aqui paralelo, tá? Por quê? Seria dA1 vezes cosseno θ, o dA1 cosseno θ, o cosseno seria cosseno de 90 graus, ou cosseno de π sobre 2, que vale 0. Então, não tem emissão de radiação aqui perpendicular, né? Ou seja, na direção horizontal. Tá? Então, essa área é o dA1 cosseno θ, que significa esse termo aqui. Ó. Vamos indo por partes, né? Muito bem. Tá? Esse ΔQ, tá? É uma energia radiante, tá? E a intensidade é essa energia radiante que é dividido por essa área projetada, tá? Que divide pelo ângulo sólido, porque uma coisa é
ter uma radiação que você tem essa área aqui que enxerga. Você poderia ter uma área maior, enxergar uma área maior. Quanto mais distante vai ficando, maior é essa área, tá? Então, ou seja, maior é esse ângulo sólido, ele vai aumentando, tá? Ou ele poderia ser aqui, por exemplo, de 0 até 90 graus, tá? Ou num trecho fixo, tá? Então, você tem que essa intensidade de radiação depende da área, desse ângulo e do ângulo sólido. E depende também do comprimento de onda. Foi onde eu falei no começo. Lembram que a radiação ela depende do espectro e da direção? Ou seja, ela depende do comprimento de onda, então é o ΔL, é o espectro, tá? Então, essa intensidade de radiação vai depender, quer dizer, na verdade, essa radiação depende desse comprimento de onda e depende da direção, tá? Que é tudo isso aqui. Por isso que a unidade de intensidade de radiação espectral é watt por metro quadrado, quer dizer, watt é uma taxa de radiação, tá? É uma taxa de transferência de calor por radiação, que dividido pela área, você vai ter um fluxo de radiação, e dividindo pelo ângulo sólido, vai ser esse fluxo por esfero radiano, e se dividir por cada comprimento de onda, vai ser dividido por micrômetro. Então, a intensidade de radiação, ela é uma energia radiante, né, por comprimento de onda, por ângulo sólido. Tá? Muito bem. Aguenta um pouco aí que depois a gente vai começar a fazer os exercícios para vocês poderem entender. Bom, então nós temos aqui, né, essa energia radiante dividido pelo comprimento de onda, nós temos uma energia radiante espectral, tá? Então, ó, e a unidade é watt por micrômetro, ok? Então, essa radiação que é emitida por comprimento de onda é a intensidade de radiação, tá? Vezes o d1 cosseno θ, vezes o d ômega. Perceba que o d lambda não está aqui, porque se a gente quisesse o delta Q, tá? O delta Q lambda é delta Q sobre delta lambda. O delta lambda viria aqui. Tá? E aí nós temos que o fluxo de radiação espectral está associado a essa área 1, tá? Ele é o delta Q lambda dividido pela área. Tá? Então, o fluxo de calor radiante é a intensidade de radiação vezes cosseno θ seno θ, dθ dφ. Tá? E o fluxo de radiação é watt por metro quadrado dividido por micrômetro. Tá? Então, nós estamos dividindo pela área agora. Tá? Também. E aí nós temos o poder hemisférico espectral de radiação. Tá? O que é o poder emissivo? Tá? É a integração do fluxo de calor, tá? Por unidade espectral, tá? Integrado em todas as suas direções, tá? Tanto em φ como em θ. Tá? E a unidade de poder emissivo hemisférico espectral é watt por metro quadrado por micrômetro. Tá? Não entra mais aqui o esfero radiano. Calma lá que eu tenho um esquema mais na frente para vocês poderem entender, tá? Tudo isso. Tá? O poder emissivo hemisférico total, tá? Não mais o espectral, tá? Ele é a integração do poder emissivo espectral, tá? Em todo o comprimento de onda, tá? Que é aquela intensidade de radiação levando em conta o delta lambda. E aí nós vamos ter o poder emissivo total, que é um fluxo de calor, watt por metro quadrado. Se quiser achar a taxa de transferência de calor, só multiplicar pela área e vamos ter o resultado em watt. Bom, e aí que entra um outro detalhe, a questão da radiação difusa. O que é uma radiação difusa? Tá?
nós temos que a intensidade de radiação, que varia com o ângulo θ e com o ângulo φ, tá? Na radiação difusa, ela é a mesma para uma radiação, para uma intensidade de radiação, ela é igual em qualquer direção, tá? E aí, o poder emissivo espectral, E lambda, tá? É só multiplicar π pela intensidade de radiação. E o poder emissivo total da radiação difusa, o E, é só fazer π vezes esse IE, tá? Então, nós temos aqui o Y lambda E, que é a intensidade de radiação, que varia com o comprimento de onda e com o ângulo, com a direção. Nós temos essa intensidade aqui de radiação que é emitida em todas as direções, então ela só depende do comprimento de onda. Nós temos o poder emissivo espectral, tá? Que é essa radiação que só vai depender do comprimento de onda. E nós temos o poder emissivo total, que não depende nem da direção e nem do comprimento de onda. Bom, eu sei que ainda está meio confuso para vocês. Normal, tá? Se eu estivesse no lugar de vocês, também estaria confuso. Mas olha aqui, esse esquema aqui vai ajudar a entender um pouco tudo que foi falado até agora, tá? Bom, e nós temos aqui, ó, as relações da radiação difusa, não só difusa também, tá? Então, ó, intensidade espectral de radiação emitida, é isso aqui. Essa intensidade, lembram? Ela depende do comprimento de onda e depende da direção. Depende dos dois. Nós temos duas maneiras. Ou a gente integra em todo o comprimento de onda antes, ou integra em todas as direções antes. Então, nós temos que fazer o que com essa intensidade para chegarmos ao poder emissivo total, tá? Nós temos que integrar. Ou a gente integra em todo o comprimento de onda e depois em todas as direções, ou a gente integra em todas as direções e depois no comprimento de onda. Pelos dois caminhos, nós chegaremos ao mesmo resultado, tá? Vamos começar por aqui, tá? Então, nós temos essa intensidade aqui de radiação, intensidade espectral de radiação emitida, tá? Que depende do comprimento de onda e da direção, ou seja, do ângulo. Se nós integrarmos em todas as direções, tá? Integrarmos em θ e em φ, tá? Nós vamos ter o poder emissivo espectral, ou seja, é o poder emissivo que agora só depende do comprimento de onda. Então, esse poder emissivo espectral é para cada comprimento de onda. Se nós pegarmos essa radiação e integrarmos em todo o comprimento de onda, tá? Nós vamos ter o poder emissivo total. Tá? Ainda vou explicar melhor esses detalhes, como que a gente vai fazer isso, né? Realmente tem que explicar. Mas aqui, esse esqueminha aqui desse quadro, para poder entender o que nós tivemos, o que a gente tem falado até agora. Tá? Se a radiação for difusa, para sair desse Y lambda E, para chegar a esse E lambda, é só multiplicar por π. Tá? Muito bem. Bom, agora o outro caminho. Nós temos aqui essa intensidade de radiação que depende do comprimento de onda e depende da direção. Se nós integrarmos em todo o comprimento de onda a intensidade de radiação, tá? Nós vamos ter esse E, que é uma intensidade de radiação emitida em todas as direções, mas para cada direção, tá? Por isso que está aqui, tá? A intensidade de radiação emitida, na verdade, aqui é em todos os comprimentos de onda, aqui está errado, tá? Em todos os comprimentos de onda, tá? Depois eu arrumo, tá? Porque foi feita a integração em todo o comprimento de onda, tá? A intensidade de radiação é emitida em todos os comprimentos de onda. Beleza? E aí, se nós pegarmos essa intensidade de radiação emitida em todos os comprimentos de onda, ela ainda está sujeita, assim, para cada direção, ela está
essa é a intensidade de radiação para cada direção. Então, se a gente integra em todas as direções, tá? Nós vamos ter o poder emissivo total. E se a radiação for difusa, eu vou acrescentar isso que faltou, tá? Não coloquei o da difusa aqui, tá? Se nós quisermos sair desse IE e chegar ao E, é só multiplicar por π se a radiação for difusa, tá? Então tá aí essa primeira parte.